Feliz sábado a todos os irmãos. Sábado. Mais um dia do Senhor aqui presente. Os irmãos para juntos adorarmos esse grande nome, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é um estudo sobre os embaixadores para o mundo. Embaixadores da pátria celestial. Devemos representar aquela pátria em que nesse mundo nós temos a incumbência de apresentar ao mundo o que na verdade defende a pátria celeste. Nós temos uma regra e nessa regra nós devemos permanecer. Para nós conhecermos melhor ainda sobre essa regra de justiça, nós temos que examinar as Escrituras, porque é nela que está a vida eterna. É aquela pátria eterna de um povo que vai viver eternamente, dirigidas por lei eterna e palavras eternas. E essas palavras que testificam de nosso grande Rei, Jesus Cristo. Nós devemos examinar as Escrituras e entender que toda ela é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, é proveitosa para redarguir, ela também é proveitosa para corrigir e para instruir em toda justiça. E João capítulo 17, versículo 17, manda-nos santificar na verdade. Na verdade de Cristo Jesus. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. É na palavra de Cristo que nós devemos nos santificar. Devemos examinar ela. Devemos compreender que ela é totalmente divina, inspirada por Deus, e que devemos nos santificar nela, na palavra. A mensagem do terceiro anjo, que é uma mensagem confiada a nós nesses últimos dias, nessa última geração, é de Apocalipse capítulo 14, versículo 6, onde João, em visão, viu um outro anjo voando pelo meio do céu, e que este outro anjo tinha o Evangelho eterno. Não era um Evangelho eterno, era o Evangelho eterno. Aquela palavra que nos santifica. Esse anjo estava com este Evangelho eterno na mão para ser proclamado ao mundo, proclamado aos que habitam sobre a terra e sobre toda a nação e tribo e língua e povo. É o mesmo Evangelho escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14, enquanto Apocalipse capítulo 14, versículo 6 o chama de Evangelho eterno. Mateus 24 é chamado de Evangelho do Rei, o Evangelho da pátria celestial. E é exatamente este Evangelho do Reino que será pregado, que foi visto na mão do anjo lá voando no meio do céu, representando os mensageiros que irão proclamar a mensagem em todo o mundo, em testemunho. O importante de tudo isso é que este Evangelho do Reino, o Evangelho eterno, será levado a todas as nações, línguas, povos, em testemunho. Aí aqui vai vir o fim.
Tudo que nós estamos vendo acontecendo hoje é sinais do movimento de Deus que Ele está aparecendo nas nuvens do céu. Já, para quem não está sabendo, tem outros países aqui no Brasil já para tratar de alguns assuntos que as pessoas talvez não tenham acompanhado, mas aqueles que o acompanham sabem que as coisas estão se aproximando cada vez mais. De forma que é um dos últimos acontecimentos deste Evangelho do Reino ser levado a todas as nações. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz: maravilho-me de que tão depressa vocês passassem daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. No verso 7 ele diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Nós devemos permanecer firmes, entendendo que quem examina a palavra de Deus e é santificado nela não serão decepcionados. Ou seja, Paulo ele admoesta, né? Uhum. Para que o Evangelho seja aquele sempre, não Sim. modernizar o Evangelho que nem hoje. Exatamente. Mas ainda que nós mesmos, diz o apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Não sei se os irmãos examinam e acompanham as notícias do mundo, mas já tem aparições por aí de extraterrestres. Só quem está acompanhando, eu creio que sabe dessa situação. Pessoas que estão tendo contato com humanos. E a irmã White, ela diz que nos últimos dias as aparições, eu sei com mais constância, de seres que não eram deste mundo. Mas nós sabemos que Satanás sabe que pouco tempo resta. Nós não devemos jamais passar para um outro evangelho, por mais que alguém venha dizer outra coisa. O evangelho continua sendo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele previu aí, pelo visto, que desceria na terra anjos, mas ele disse: mesmo que desça anjos, vocês não acreditem. Mesmo que apareça alguém dizendo que somos nós, não dê crédito nisso. Paulo é bem claro aí. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Dá a entender o quê? Que alguém vai vir até nós apresentar um evangelho que não foi o que os apóstolos apresentaram. Mesmo se passando por eles, mesmo se passando como um anjo de luz. Se descer um anjo para vocês dizendo: olha, o domingo a partir da morte de Cristo é o dia que nós devemos guardar, não acredite. É possível que apareça anjo falando exatamente isso. Se aparecer anjo dizendo: olha, aquilo que tua mãe, tua irmã, que morreu há tantos anos atrás, apareceu para vocês é verdade, e assim, assim, assim. Não acredite. Além do que nós anunciamos, não tem Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nós vos temos anunciado para vocês. Irmão, a gente não acreditar, nós temos que ver aquela regra da lei e o testemunho, né, irmão? Se não bater a prova, se não está de acordo, se não passar na prova, pode largar de mão. Não é Assim como já vos dissemos, o verso 9,
Agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema. O mesmo apóstolo Paulo, agora escrevendo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele diz para nós que pregues a palavra que já vos anunciamos, a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Se alguém deve ser ensinado, deve ser feito isso com longanimidade. Se alguém deve ser repreendido, que seja com longanimidade, de acordo com a palavra. Pregues a palavra. Toda a escritura é inspirada. É útil para tudo, para ensinar, para repreender, para exortar, mas tem que ser feito com longanimidade e doutrina. Está de acordo com a doutrina? É aí onde nós devemos prosseguir. Nesse texto que você passou agora, está assim, também a pregação da doutrina tem que ter tempo, fora de tempo, né? Então, hoje que a gente vê nas igrejas, quando pregamos as profecias as profecias que está acontecendo, o que vai acontecer, hoje as igrejas geral ela prega assim, não está no tempo de pregar. Então qual é o tempo que eles realmente, pela posição dele, qual é o tempo que nós devemos pregar o evangelho? Que ele está falando, né? No tempo e fora do tempo. Então, ou seja, toda hora, todo tempo que você estiver pregando o evangelho, que é pregando de acordo com o que está escrito, né? As profecias que estão acontecendo, tem muitos deles que diz que quando você prega uma profecia pesada, está escrito muito, aí ele diz, não, tem visita, tem fulano, tem ciclano, ou seja, então a profecia, os acontecimentos vai acontecer e a igreja vai ficar, né? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo da saída das cidades. Para alguns chegou o tempo, para outros não, mas para pregar, se é tempo, pregue. Se alguém diz que não é tempo, pregue do mesmo jeito. A saída da cidade é uma verdade que deve ser pregada para o mundo, para aqueles que acreditam que virá a proibição de comprar e vender. Nesse tempo eles não vão poder ficar na cidade sem comprar. Então, que pregue a palavra a tempo e a fora do tempo. Dando só um exemplo aqui, né? Não é tempo ainda de pregar isso aqui. Não quiser sair quando pregar, quando chegar lá tem o quê? Só tem terra. Não tem nada plantado. Nada plantado, Não né? arrumou nada. Aí só se for para comer terra. Outra coisa não tem não. Em 1 Coríntios, ainda o apóstolo Paulo pregando, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: porque se eu anuncio o evangelho, seja ele a tempo ou fora de tempo, eu não tenho de que me gloriar, pois não me é imposta essa obrigação. Mas ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu não tenho de que me gloriar, mas eu também não tenho de que me envergonhar de estar pregando o evangelho. Me foi imposta, pois me é imposta essa obrigação. É uma obrigação de cada um de nós pregar o evangelho, seja ele a tempo ou fora de tempo. Agora vamos para Ezequiel capítulo 33, versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. O que é um atalaia? Um vigia, um guarda, um soldado, quando é colocado para vigiar num lugar mais alto, na torre. Quem constituiu por atalaia
a cada um de nós? Eu. Deus. Se ele constituiu por atalaia e foi sobre a casa de Israel, então vamos vigiar Israel. Não vamos dar a guarnição merecida para o nosso povo. Para observarmos em volta do lugar mais alto onde nós estivermos o perigo e as ameaças que se aproximam do povo de Deus. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então, o anúncio que o atalaia vai fazer é avisando do perigo, apenas fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Quando nós defendemos as exigências feitas aos atalaias, nós estamos defendendo as palavras da boca de Deus. Palavra a ser anunciada da parte de Deus. É como se dissesse, as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo. No verso 8 diz: se eu disser ao ímpio, e o ímpio certamente ele morrerás, e tu não falares para persuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Olha a nossa responsabilidade. Por mais que Deus diga, olha, o ímpio vai morrer. Não vou falar nada não, Deus já disse que ele vai morrer. Mas nós sabemos que ele vai morrer. Mas qual é o nosso dever? Avisar para ele. Para ele, por quê? Olha, você tem que se arrepender e converter para que tu viva. Porque se nós não avisarmos ele, olha o que está dito aí, e tu não falares para dissuadir ele, o ímpio, do seu caminho mau, ele vai morrer, mas tu também vai. Eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Olha a nossa responsabilidade também. A responsabilidade de um atalaia. Mas se tu advertir o ímpio do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, se ele se converter, tu ganha ele para Deus. Se ele não se converter do seu caminho mau, ele morrerá na sua iniquidade, no seu pecado, mas tu livrar-te a tua alma. Porque avisou. Então nós devemos avisar tanto ao ímpio, como também aquele que em Cristo Jesus é justo. Se ele der uma vacilada, a gente tem que ir lá e avisar também. Senão a cumplicidade é a mesma coisa, como do anterior. Verso 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Então quem é que tem que ir lá até o ímpio dizer para ele se converter? O atalaia, eu e você. Convertei-vos, convertei-vos, olha a mensagem aí, dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão? Tem alguma razão para morrer?
convertei-vos. Aí dá a entender quem são esses ímpios aí, irmãos. Vocês acham que é de outra casa? Ainda é dito, por que razão, senta aí, Tô. Sai da frente da câmera. Essa é a mensagem que devemos dizer para eles. Convém. Esse caminho é mau. Não. Sim. Mas eu tô lembrando, né? Que o Dr. Irmão estava muito. Mas ele disse que ele estava falando que a gente não pode falar isso para a igreja. Pode. Vacilou demais. Na verdade, olha, tem coisas que às vezes deixa passar, aí vai esperando, aí muda de assunto, a gente não entra. Mas o pecado vai ter que ser chamado pelo nome. Esse irmão do qual está se referindo falou que não é para chamar o nome. Como é que vai deixar? Como é que o Atalaia vai avisar? Chama o pecado e o pecador pelo nome. Não tem negócio de rodeio, não. Aqueles que arrodeiam não vai dar mensagem, não. Tá. Vamos ver, nesse material aqui mesmo a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Irmão, aqui no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: Então disse eu, ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou homens de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ezequiel 2, verso 3. E disse-me, filho do homem. Aqui estava sendo dito para Ezequiel. Mas eu e vocês somos filhos de homem também. Pega para nós. Pega para a gente também. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eles e seus pais transgrediram contra mim até hoje, até o dia de hoje. Mas eu deixo o Hugo aí para aqui perto. Hugo, ela pode provar. Verso 4. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles. Olha para quem Deus está enviando a gente, irmãos. Para perto de gente da cara dura, do juízo duro. Pessoas de semblante duro, pessoas rebeldes, obstinadas. Sabe o que significa obstinado? É para esse tipo de gente que nós estamos sendo levados para pregar para eles. O Senhor mesmo está dizendo, eu te envio a eles. E tu vais dizer para eles as palavras que, da minha parte, da minha boca. E pode dizer para eles que eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Mas tu vai lá e diz que eles quer ouça ou que deixe de ouvir. A tempo ou a fora de tempo. Tem que falar, né? Tem que falar. Porque eles são casa rebelde. Essa casa rebelde, que casa é essa? Israel. Eles vão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Alguém que foi lá e teve a coragem de dizer
as palavras da parte de Deus. Verso 6. E tu, ó filho do homem, não os temas. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Não tenho medo não. Eu sou com vocês. Só obedece o que eu estou mandando vocês fazerem. Não tenha medo deles. Não tenha medo do que eles vão dizer para vocês, porque eles vão ficar calados não. Não, pensa que vai falar e fica calado, né? Eles vão falar palavras que é para te assustar mesmo. Eles não tenha medo do que eles vão dizer não. Ainda que esteja contigo sarças, cansação, ainda que esteja contigo espinhos, te furando, e tu habite entre os escorpiões. Por mais que esse povo represente tudo isso, sarça, espinho, escorpião, não tenha medo das suas palavras. Nem te assuste com a cara feia deles. Nem te assuste com os seus semblantes. É cara ruim mesmo, no nosso linguajar. Não te assuste com a cara ruim deles. Porque eles são um caso rebelde. Precisa ouvir. Mas tu, ó filho do homem, tu, ó fulano, tu, ó ciclano, vai dizer exatamente as minhas palavras. Que eles escutem, que eles não escutem, pois são rebeldes mesmo. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Quem não quiser ouvir, não escute, mas você escute o que eu falo. Não seja rebelde igual a eles. Ouça o que eu falo, hein? Abre a tua boca, escuta e agora fala para eles. E come o que eu te dou, te alimenta da minha palavra. E leva esse alimento para os outros. Se eles não quiserem, é problema. É um problema de escolha deles. Não, e se não aplicar para nós, é para quem? Então, Quem se não é para falar? Para quem? é para a igreja mesmo. Não é para correr não. Pode tentar inventar desculpa que quiser. Aquele de ontem fala lá. Bate totalmente contra o que a palavra de Deus diz. Bate. Agora são palavras suaves, né? Para agradar gregos e troianos. Não pode chamar. Os profetas, quando a igreja estava em apuro, toda em pecado, os profetas não estavam naquela condição não, eles se colocavam como se tivesse. Dizia, Senhor, poupa o teu povo. Ele não dizia, não, poupa a mim. Quando Moisés dizia assim, se tu vai arriscar o nome deles, risca o meu também. Ele disse, não, o risco, o de quem está em pecado. O Senhor é justo, ele não vai arriscar o nome de alguém que não. Porque Moisés pensava nele e nos outros também. Pensava nele e nos outros. Ele não pensava só nele. Ele se colocava também como um deles, embora não sendo um pecador deliberado, mas ele defendia o seu povo e se colocava como eles. Não, mas Moisés foi aprendendo. No final ele viu que o negócio não era. Exato. Aprendeu. E disse-me ainda no verso 4 e o verso 5 de Ezequiel capítulo 3: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, é um povo que entende. Se tu defende a lei e o testemunho, eles também professam defender a lei e o testemunho, a linguagem é a mesma. Tu não és enviado a um povo de estranha fala, e nem de língua difícil, mas é a casa de Israel. Eles dizem crer no Espírito e profecia.
Então vão ter que ouvir o Espírito profético. O que vier dos profetas eles vão ter que ouvir. Quer ouça? Ou que deixe de ouvir, mas agora se rejeitar, ouvir é como se tivesse ouvido. Deus vai cobrar. E também nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil. É um povo que entende, se quiser entender. Cujas palavras não possas entender. Eles podem entender, só não entendem se não quiser. É por isso que eu estou te enviando a eles. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Se eu te enviasse para outros povos, eles não te ouviriam. Mas como eu estou te enviando para a casa de Israel, para a minha casa, para o meu povo, eles não vão te ouvir. Na realidade tem que aceitar. Vê se não é assim. É igual. Tu prega lá para da casa do outro, ele escuta, mas tu prega para a tua, não escuta. É por isso que o Senhor chamou, tem que pregar para nós mesmo. Na própria família. Eita, irmão, meu pai já bate a realidade certinho. Às vezes tu, para pregar para a tua casa, tem que chamar um outro de fora. Não dá para pregar lá em casa, porque a minha fala não resolve nada. Né? A casa de Israel não vai te querer dar ouvido. Olha o que ele está dizendo. O Senhor. Eles têm tendência para não ouvir. Eles não vão querer te dar ouvido. Por que eles não querem te dar ouvido? Porque é a mim que eles não querem dar. Eles não querem saber de Deus. Então tu vai falar de Deus, eles não querem. Então eles estão rejeitando me atinar, é a mim mesmo. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada. Quase todo, né? Não é todos não, quase todo. Aí está dizendo que é todo. Mas tem um restinho que aprenderam. Que eram rebeldes e aprenderam. Mas toda a casa de Israel é rebelde. Toda. Não generaliza não. Aí está dizendo que é toda. É de fronte obstinada e é dura de coração. Palavra do Senhor. Qual é a interpretação do texto? É o que está no texto. Está no texto. A gente sabe que tem aquela minoria que vai dar ouvido a Deus, que eram rebeldes e que atentaram para arrepender-vos, pois, e convertei-vos. Mas eu vou me ofender porque se está dizendo que é toda. Se é toda, eu me incluo. Vocês se incluem. Acabou. Agora eu vou me ofender. Não, mas tu generalizou. Aí é um espírito que já é um estranho aí para entender o texto. Não está dizendo que é toda, está dizendo. Ele estava falando aí para Ezequiel. Ezequiel botou em prática o que ele disse, botou. Ezequiel era rebelde? Claro que não era. Mas ele estava dizendo que toda a casa de Israel tinha a fronte obstinada. Não, mas a igreja não é assim não. E qual é a diferença entre a igreja e Israel? Não era Israel espiritual nesses últimos dias? Era para ser, né? Era para ser. Eis que fiz duro o teu rosto contra os teus rostos. Os teus rostos também não vai simpatizar ele não. Se eles aparecerem com a cara ruim para ti, os teus também não é muito legal pro lado dele não. É. Obrigado. E forte é a tua fronte contra a fronte deles. Se eles são duros para ouvir a verdade, tu é duro para transmitir ela.
Eu fiz como um diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Se uma cerâmica dessa é forte, quando tu passa o diamante, ela racha bem no meio. Tu quebra onde tu quiser. Pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. E a tua fronte eu fiz mais forte do que as deles. Aí depois disto, capítulo 6, verso 8, de Isaías: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Se essa pergunta fosse dita diante de nós aqui, o que nós diríamos? Talvez você fingisse nem aqui estava, né? Eita, irmão. Medo da morte, medo de ser rejeitado. Ei, irmão. É o que tem que ser falado. Tem que ser falado. Essa pergunta aí ela sai lá no grupo. Tem muita gente que calado nem nada, né? Na hora do Na hora da TV que você fica 2, 3, os outros Mas ficam é, falando. mas é o que tem que ser falado. Eita. Eis-me aqui. A quem há de ir por nós? A quem deve aí pregar o Evangelho ao mundo? Será que vamos esperar o próprio Deus vir pregar? Enviar os anjos para pregar? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E a quem Jesus Cristo enviou? Foi ele. E quem é a comissão de Jesus Cristo? Ele disse: ide, pregar o Evangelho a toda. Mas só vai quem aceitou isso que Isaías aceitou. Eis-me aqui, envia a mim. Ainda não podemos dizer isso porque nós não saímos de Imperatriz, né? Nós não saímos do lugar em que moramos. O negócio é coxar ainda que sai. Diz que a perseguição ela espalha o povo de Deus. À medida que espalha, um vai para o norte, um vai para o sul, O evangelho é sempre aí o pregado. Evangelho vai se pregar. Aí nós podemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí sim, nesse caso foi. Isso aqui representa o próprio Cristo. Quando o Pai disse assim: a quem enviaremos nós? Ele disse: envia-me a mim. O Cristo foi enviado. Enviado. E o próprio Cristo está dizendo para nós: quem irá por nós? É para nós dizer para Jesus Cristo, né? Envia-me a mim, Senhor. Então ele diz: pois ide. Olha o verso 9 de Isaías capítulo 6. Então disse ele: já que tu disse envia-me a mim, pois vai. E diz a este povo: que é este povo? Este, Israel. Envia-me a mim. Ele diz: pois vai. Pois diz agora Israel: ouvis de fato e não entendeis. Assim, na verdade, vocês estão ouvindo o que está sendo falado, mas não entenderam nada que se foi falado. E vedes, em verdade vocês estão vendo, mas não percebeis nada do que veem. Tem coisas acontecendo no nosso nariz, na nossa frente, e as pessoas estão contemplando, mas na verdade não perceberam a coisa. Olha o que é dito mais.
Verso 10. Engorda o coração deste povo. O que significa engordar um coração, irmãos? O coração encher-se de gordura. Significa. Isso mesmo. Que é o próprio Senhor que está dizendo, vai lá, diz para eles vão escutar de fato, mas não vão entender nada. Eles vão ver de fato, mas não vão perceber nada. Agora vai e engorda o coração deles. E dizer, falar mesmo, né? Isso. E faz pesar os ouvidos deles. Vai falar e vai insistir para não te dar ouvido. Isso é fazer pesado o ouvido da pessoa. E fecha ali os olhos, para que esse povo não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos e nem entenda com seu coração. Isso significa engordar agora o coração. Ou seja, o que tu vai falar para eles só vai fazer com que eles endureçam o coração. Vai engordar o coração deles. Para que eles não se convertam e se salvem. Porque eles estão pesando os ouvidos, porque eles escolheram pesar o ouvido. Eles escolheram não te ouvir. Ou seja, eles escolheram não ouvir a mim. Não é a ti que eles não estão ouvindo, é a mim. E essas pessoas não devem se converter. Uma vez Jesus falou, né? Isso. Aos outros eu falo. Então eu vou endurecer o coração deles. Eles não querem. Então não vão se converter. Não vão ser sarados. Ser sarado é para quem quer ser sarado. Para quem reconhece que está doente e precisa da cura. Já que ele não precisa, não vão ser sarados. Não vão se converter. Às vezes a gente diz, Deus endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração de fulano de ciclano. Deus endureceu os nossos corações. A palavra. Deus é a palavra. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus era a palavra. A palavra endurece. Ou amolece. Ela converte. Ou ela endurece para não se converter. Dependendo da escuta. Meu irmão, Isaías 30 vai mexer na área aí. Mande aí. 30, verso 30, verso 4. Não precisa livro não. É assim: porque este povo é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, os quais dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não profetize em nossa direção coisas corretas. Fale para nós coisas suaves. Profetizes engano. Saiai-vos para fora do caminho. Desviai-vos para fora da vereda. Fazer que o Santo de Israel para de estar diante de nós. Eles pediram por tudo para não E agora o Senhor mexer com essas coisas. levanta os mensageiros e vai lá até onde eles precisam ouvir, para endurecer o coração deles. De todo jeito eles queriam Eles não vão tivesse- se livrar da mensagem, não. Eles podem rejeitar, mas vão ouvir. Quer ouça, porque deixa de Deixa de ouvir. ouvir. Isaías 58, verso 1 agora diz: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Olha aí, ó. Não, mas não pode falar de transgressão do povo de Deus, não. É o povo de Deus, o povo que ele escolheu, não precisa disso, não. É verdade. É triste. E é para levantar a voz como a trombeta. E olha como é que toca uma trombeta, né? Bem alto. Sonido certo. E é para se anunciar a sua transgressão
E a casa de Jacó, os seus? Não é para anunciar o pecado da casa de Deus, não? Da casa do povo de Deus. Não precisa disso. Precisa. O Senhor está dizendo que precisa. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Em Isaías capítulo 56, versículo 10, ele nos levantou como atalaia, não foi? Mas quem deve fazer o papel de atalaia dentro do povo de Deus? Não são os líderes? Não eram os pastores que eram para estar vigiando o povo? Para anunciar o perigo que se aproximasse do rebanho? E o Senhor diz assim: todos os seus atalaias são cegos. Não, mas aí, né, o Senhor não está generalizando, não. É quase todos. Eu não achei o quase ali. Todos. Não, mas tem atalaia que não é cego, não. O Senhor está dizendo que é todos. Quem vai discutir? Todos os seus atalaias são cegos. Se são cegos é porque não enxergam. Nada sabe? Não, eles sabem tudo. Eles passaram tantos anos na escola lá. Eles sabem tudo. Não, ele está dizendo que não sabe de nada. Ele crê numa. Eles creem numa pessoa. Deixa de crer numa pessoa que foi usada por Deus no início, ele vai crer no perigo. Exato. Todos são cães. Não, irmão, é quase todos, não é todos não. É tudo. Todos. Cães. Mudos. Mudo fala? Faz gesto. Depois da entende ainda, faz um barulho danado. Agora veja só, irmãos. O Senhor chama esses atalaias de cães, que são mudos, que não sabem de nada, que são cegos, não podem ladrar, andam adormecidos. O copinho está atrapalhando. Estão deitados. E gostam de sono, gostam de dormir. E assim estão os atalaias, deitados dormindo, calados, sem saber de nada e cego. E estes são gulosos, de comer eles gostam. Não se podem fartar. E esses cães são pastores. Que nada compreendem. Mais uma vez diz, eles não sabem nada e nem compreendem nada. Todos eles. Não, irmão, o senhor está generalizando. Eu não. Isaías. Senhor. Todos eles se tornam para o seu caminho,
cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Só pensa em si. Isso aqui deixa irmãozinho ofendidozinho. Isso aí. Falar isso aí, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, agora para Jeremias, olha o que foi que chegou até Jeremias, a palavra de Deus até ele. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Era uma profecia contra os pastores da casa de Deus. Não era para os outros, né? Não, mano, isso aí é lá para a igreja da... Não, não é não. É para a igreja de Deus. Ah, mas a igreja de Deus é os adventistas sétimos, depois é para eles. Profetiza e diz aos pastores, é assim que diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel. Ai deles por quê? Porque eles se apacentam a si mesmos. Trabalham pelo ganho, pelo salário. Ai deles. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? E porque, em vez de apacentar as ovelhas, estão apacentando a si mesmos. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Então os pastores têm a oportunidade de ouvir e de se arrepender também. Sim. Mas vai caber deles, né? Mas Se eles não aceitam uma repreensão vinda de uma pessoa que não estudou na teologia deles, fazer o quê? ele está dizendo que não é para eles, né? Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. O pastor que tem Deus por adversário, ele vai ganhar o quê? Porque o próprio Senhor está dizendo que ele está contra os pastores. Algum mal o pastor fez para ele estar contra os pastores, alguma coisa não é em vão não. Não é do nada que Deus se voltou contra os pastores, não. Diz assim, eu estou contra os pastores e vou arrancar das mãos deles as minhas ovelhas que eles estão lá com eles. Eu não vou deixar minhas ovelhas com eles. Eu vou arrancar das mãos deles. E eles vão deixar de apacentar as minhas ovelhas. Ele pode apacentar as outras. As minhas, eles vão deixar de apacentar, porque eu estou contra eles. Olha o que Ellen White disse no Conselho sobre Saúde, página 32. Entristeço-me ao ver quão poucos se preocupam realmente com os seus semelhantes que estão nas trevas. Quão poucos? Ah, mas apareceu uns pouquinhos. Pois é, apareceu um pouquinho, porque esses aí deram ouvido à voz do verdadeiro atalaia. Deram ouvido à voz de Jesus Cristo. Se arrependeram e estão agora preocupados com as ovelhas. Mas são poucos os que se preocupam realmente com aqueles que estão em trevas. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Olha aí, irmão. São poucos. Aí esses milhares de pastores vão se tornar em poucos. Não, mas não acredito. O problema é teu, não acreditar na palavra de Deus, vai acreditar em quê? Só deu uma passada de ver que nos dias de Jesus eram sacerdotes que aceitaram ele como Messias. Então, na última e solene obra,
o empenho será de poucos. Os homens grandes que estão em lideranças serão poucos. Porque Deus vai realizar uma obra em nosso tempo que poucos esperam a forma como Ele vai concluir o trabalho. Ele vai levantar e exaltar entre nós aqueles que são mais adestrados, ensinados pela unção do Espírito Santo, do que pelo preparo exterior de teologias humanas, de instituições científicas. Estes meios, as instituições científicas, a teologia, por exemplo, não deve ser desprezada. Não deve também ser condenada. Eles são ordenados por Deus. Mas essas instituições científicas só podem fornecer as habilitações externas. Porque a interna só o Espírito de Deus pode. Pode um homem de teologia servir a Deus de forma correta? Pode. Se ele escolher fazer isso, pode. Mas fica mais fácil para o homem humilde, a mulher humilde, aceitar as coisas da forma como Deus ensina do que aqueles que se acham cheios de si. Orgulhosos, pretensiosos, arrogantes. E Deus não vai usar essas criaturas que são cheias de si. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Os pequeninos vai estar envergonhando os grandes. Ficou grande? Ficou grande. Deixa eu ler esse texto aqui. Ok, deixa eu fazer essa leiturinha desse texto. Não dá para ver. Permiti-me dizer para vocês que o Senhor vai trabalhar nesta última obra, nessa reta final, a mensagem dos 3 anjos, de um modo muito fora da ordem comum de coisas. Qual seria a ordem comum para a pregação do Evangelho? Os pastores começam. Deve vir dos pastores. Essa é a ordem. Mas Ellen White diz assim: permitam-me dizer, nesses últimos momentos da história vai ser feita de uma ordem fora do comum, de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. E as igrejas se reúnem e dizem: vai ser assim, vamos trabalhar assim, vai ser assim. E o Senhor está dizendo: vai ser diferente do que vocês estão planejando. É como se o Senhor dissesse: eu não vou trabalhar de acordo com os planos de vocês. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar. E quem são esses? Os pastores. Sempre desejam dominar de como fazer as coisas. A obra, eles querem o domínio. E ficam ditando.
até que movimento se levante. Lembra qual é o movimento agora de Apocalipse capítulo 14, versículo 6? Vi no meio do céu um outro anjo voando, com o evangelho eterno para pregar a todas as gentes. Aí vai se levantar um movimento e eles vão perder o controle. Quando a obra avançar, sob a direção do anjo, não na direção deles. A direção do mensageiro, que se une ao terceiro anjo, na mensagem a ser dada ao mundo. Esse outro anjo aí é aquele anjo de Apocalipse 18, que vai se unir ao terceiro anjo, e eles vão perder o controle. Tá? E não vão poder ditar o que tem que se fazer. E virar de pessoas onde menos eles estão esperando. Pessoas comuns, leigas, que eles acham que eles não sabem nada, e que vão estar instruídos pela unção do Espírito Santo. E esses vão estar com o poder da palavra, contrariando ideias de grandes homens. E são poucos grandes homens que se aliam a esses mensageiros. Olha esse texto aí. As almas que buscam diligentemente examinar a Escritura, porque julgar se nela a vida eterna. São essas almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra. Unicamente a essas almas será a luz transmitida. A quem Deus vai dar a luz? Para essas almas que buscam cada raio de luz de forma diligente e que aceitam essa luz. Se houver pastores da casa de Israel, mas que eles não buscam com diligência os raios de luz terem chegado até ele, então eles não vão receber essa luz e nem vão comunicar a outros também essa luz. É por meio dessas almas que buscam diligentemente a cada raio de luz e vivem segundo essa luz que receberam, que através dessas almas vai iluminar a terra com a sua glória. É o anjo lá de Apocalipse 18. Representa os mensageiros, almas que receberam raio de luz, que viveram em conformidade com a luz, que vão transmitir à terra a iluminação que encherá ela toda a noite. Pode ser eu e pode ser você. Pode ser os pastores, parte dele, mas pode também não ser. Tem que receber a luz e viver a luz para poder estar comunicando essa luz. Eles vão ficar indignados, porque são poucos os pastores que vai se unir aos mensageiros. Irmão, aí onde diz que este evangelho do reino será pregado em testemunho. Nem testemunho. Quer dizer que esses mensageiros vão estar muito mais vivendo do que o que estão falando. Perfeitamente. Então eles vão representar realmente que Jesus está neles. Isso. Aí sim será isso. Exatamente. Os pastores, eles não se apacentarão mais a si mesmos. Por quê? Porque o Senhor vai livrar as ovelhas da boca deles. É verdade. E não vão mais servir as ovelhinhas de pasto para suas bocas.
Assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, vou procurar minhas ovelhas e buscarei. Não vou precisar que ninguém busque, eu mesmo busco. Eu vou levantar pastores do meu agrado, sem estar passando por teologia, mas vou dar um dom para eles. E através deles eu vou buscar as minhas ovelhas, onde elas estiverem. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Oremos. Pescadores, homens simples, vai receber o poder da palavra, que os adversários não têm como contradizer e não vão poder resistir às palavras que eles disserem, porque é a verdade. E aqueles pelos argumentos, eles não puderam vencer o engano satânico por meio de argumentos, eles darão um positivo testemunho vivido, prático, que confundirá pretensos homens instruídos. É como dizer assim, como é que ele é desse jeito, nem escola ele tem, nem leitura ele sabe. Vai Testemunha. dar um testemunho que vai destontear aí homens doutos que estudou em escolas, que vai ficar confundido. É aquilo que Jesus Cristo disse: levanta os pequenos homens para confundir os grandes. Ai dos pastores que destroem e que espalham as minhas ovelhas. Portanto, assim diz o Senhor, Jeremias 23:2, o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Ele está contra os pastores dele, que apacentam as ovelhas dele. Vocês espalhaste, dispersaste as minhas ovelhas, botaram elas para correr, expulsaram elas, afugentaram elas, e não visitaste elas. Eis que eu visitarei sobre vocês a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Vocês lançaram elas para longe, espalharam elas, e eu vou cobrar de vocês, pastores, a maldade que vocês fizeram com elas. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Em glória. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, porque aqueles anteriores não apacentavam. Pastores de teologia darão lugar a pastores de dom. E nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Não vai se perder nenhuma. Amém. Em João 10,16 diz: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Olha essa aí. Uivai, pastores. Uivai. Quem é que uiva? Uivai, lobos. Quem é os lobos ali? Pastores. Não, mas isso aí não pode ser. Meu pai e homem aí gosta demais. Mas eu estou dizendo alguma coisa? Não é a palavra de Deus que diz? É a palavra. Uivai, pastores.
e clamai, revolvam-se nas cinzas, como um sinal de humilhação. Vocês principais do rebanho, vocês pastores de pastores, porque já se cumpriram os dias de vocês, acabou, passou o tempo de vocês para outro. Já cumpriram-se o dia de vocês para que vocês morram. Acabe com o tempo de vocês. E dispersos, e vocês então caireis como um vaso precioso. Vocês vão cair. A queda de vocês chegou. E não haverá refúgio para vocês. Não haverá refúgio para vocês, pastores, lobos, que uivam. Não haverá refúgio para vocês e nem haverá salvamento para vocês, que são os principais do rebanho. O Senhor está contra os pastores da casa de Israel e diz que não há refúgio para eles e não há salvamento para eles. Então, interpretando errado o texto, né? O texto está dizendo só isso. Não acrescentou nada aí, nem tirou. Haverá voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho. Por que esses uivos e por que esse grito? Por causa do pasto deles, está sendo destruído. O pasto está acabando. Aí há grito, aí há uivo, aí clamor, lamento, choro, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Eles vivem do dízimo, começam a ser destruídos daquilo que eles vivem, e encerra-se o tempo deles. Trabalham com dinheiro, acabou o dinheiro para eles, eles vão ter que uivar nele, clamar, lamentar. A repreensão do Senhor estará sobre os que impeçam o caminho, para que não chegue ao povo mais clara luz. E os mensageiros chegam com a luz, os raios de luz que têm recebido do céu, como embaixadores do céu, e vão levar essa luz para o povo, e os líderes do povo se colocam no caminho para impedir. E o Senhor diz: ai de vocês, pastores, que impedem o caminho para que não chegue ao povo a luz mais clara. Uma grande obra tem que ser feita. Não tem? A verdade, a mensagem do ser humano vai ter que ser feita. E Deus vê. Olha quem é que vê. Deus, Ele vê que os nossos dirigentes necessitam de maior luz. Quem é os dirigentes do povo de Deus? E Deus está vendo isso. Sabe que tem uma grande obra a ser feita, sabe que os nossos dirigentes necessitam de uma luz maior, com a finalidade de se unir aos mensageiros que ele tem levantado, que ele envia agora para realizar essa grande obra que ele intenta que se faça, mas os dirigentes não querem se unir aos mensageiros. Eles querem eles mesmos seus mensageiros.
Eles acham que Deus não levantou mensageiro nenhum. Que os mensageiros que Deus levantou são eles mesmos. O Senhor tem levantado os mensageiros e os dotados de seu espírito e tem dito. Olha para quem é lá, Isaías 58, verso 9, para quem é. Não é os pastores que vão clamar. Não, eles vão clamar, não. Eles vão se colocar no caminho para evitar que clamem. O Senhor tem levantado esse mensageiro e tem dotado ele do seu Espírito Santo e tem dito para ele dizer assim, ó, clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então, é os mensageiros que Deus tem levantado. Era desejo de Deus que esses mensageiros que Deus levantou ficassem realmente unidos com os dirigentes. Na verdade, Ele gostaria que os dirigentes se unissem a eles, para eles terem uma mais clara luz, mas eles não quiseram. E agora ele se volta para os seus mensageiros e diz, agora eu vou dotar vocês do meu espírito e agora vocês vão clamar para a minha casa em alta voz e anunciar o pecado deles. E que ninguém corra o risco de se interpor entre o povo e a mensagem do céu. Mas o mensageiro chega para dar a mensagem, os dirigentes, em vez de se unir, agora bate contra. E impede que a luz chegue ao povo. Essa mensagem há de chegar ao povo, os pastores queiram ou não queiram. Querem os dirigentes queiram ou não queiram. E se não houvesse nenhuma voz para fazer chegar ao povo, se não houvesse nenhuma voz entre os homens para anunciar, as próprias pedras clamariam. Eu suplico a todo pastor de Israelite que busque o Senhor, que ponha de lado o orgulho, que ponha de lado a luta pela supremacia e que humilhe o coração diante de Deus. A frieza de coração, a incredulidade dos que deveriam ter fé é que mantém fracas as igrejas. A razão por que as igrejas estão débeis e fracas e prontas para a morte é que Satanás procurou tapar Jesus da visão deles como consolador. Os dirigentes, em vez de ensinar o povo que Jesus Cristo é o Consolador, estão batendo contra a mensagem. Colocaram o outro no lugar. Os mensageiros que foram levantados para dar a mensagem, agora os dirigentes se interpõem entre eles e o povo para que a mensagem não chegue. Só um exemplo aí, viu? Mas sai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Vocês fecham aos homens o reino dos céus. Nem vocês entram e nem deixam entrar os que estão entrando. É um obstáculo para não fazer chegar a luz no povo. Nem eles querem e nem deixam os outros que estão querendo. Como na antiguidade, ao claro testemunho da palavra de Deus, opunha-se à indagação tem crido alguns dos príncipes dos fariseus? Olha qual é a indagação. Tem crido alguns dos príncipes ou alguns dos fariseus? Se tiver crido, nós cremos. Se foi só esses aí que são nada,
nós não acreditamos? Não são teólogos? Não são pastores? Por que nós vamos acreditar neles? Mas os principais têm acreditado? Se tiver, eu acredito. É uma pergunta forte para ele lá, né? É. E vendo quão difícil tarefa era refutar os argumentos aduzidos dos períodos proféticos, muitos desencorajavam o estudo das profecias. Alguns dizem assim, gente, não vamos mais ler esse evento de sinais não. Vai confundir o povo. Esses assuntos assim polêmicos a gente deixa de mão, não prega mais não. Se quiser pregar, prega lá na tua casa. Não vai ensinar o povo mais essas coisas assim que é um pouco pesada não. Traz confusão para a igreja. Na igreja não pode ter confusão não, senão vira Babilônia. Vou ouvir essa frase agora. Direto. De novo hoje. De novo? De novo. Você falou que você está chamando a igreja de Babilônia. Desencorajavam, ensinando que os livros proféticos estavam selados e que não deveriam ser compreendidos. Olha os conselhos deles. Multidões, confiando implicitamente nos pastores, recusaram-se. Está atrapalhando. Multidões, confiando implicitamente nos pastores, recusaram-se a ouvir a advertência, e outros, ainda que convictos da verdade, não ousavam confessá-la para não ser expulsos da sinagoga. Está vendo, irmão? Olha só. Não quer ser expulso. Rapaz, isso aqui é verdade, mas se eu falar isso aqui, tu ouviu falar? Tu ouviu? Você escute. A mensagem que Deus enviara para provar e para purificar a igreja revelou com muita evidência quão grande era o número dos que haviam posto a afeição neste mundo ao invés de em Cristo. Olha, irmão. Quem age dessa forma é uma ação de alguém que está mais ligado ao mundo do que com o próprio Cristo. O ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posto em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás. É só apertar eles um pouquinho mais. É? Vão achar que a gente está fazendo a obra de Satanás. Sendo que eles aqui estão. Eu vejo ele tá mansinho, mas se apertar, eles começam. Se apertar, ele demonstra o lobo que eles são. Semelhante aos fariseus da antiguidade, lhes agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Pessoas que aparentemente parecem sinceras, parecem defender a verdade. Umas duas conversas que teve no grupo aí, a pessoa se retirou, porque foi afomentada. Não toquei nesse assunto lá não, mas se retirou mais por causa da fomentação que teve. Foi. De duas pessoas lá dentro. E pessoa de onde a gente menos esperava sair. Era petista declarado. Pela defesa que foi feita.
Pessoas que se diz crente, principalmente reformador, defendendo esquerdista, defendendo pautas satânicas. Então, essas pessoas semelhantes aos fariseus, eles é que vão agitar multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Não, essa mensagem aqui desse jeito eu não aceito. E aí coloca os outros contra ele, contra os mensageiros. A ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás da minha parte, da minha boca, e lhes anunciará da minha parte. Essa mensagem do capítulo 33 que o irmão Doctor falou é parecida com aquela do capítulo 2 e o capítulo 3 de Ezequiel. Desde sua ascensão, Cristo tem conduzido sua obra na terra por meio de escolhidos embaixadores e por cujo intermédio ele fala aos filhos dos homens e ministra as suas necessidades. A grande cabeça da igreja superintende sua obra através da colaboração de homens ordenados por Deus para agir como seus representantes. E a posição dos que foram chamados por Deus para trabalhar por palavras e doutrina para o reerguimento de sua igreja é de grave responsabilidade. Olha só isso. A posição dos que foram chamados por Deus para trabalhar por palavra e doutrina. É para reerguer a igreja dele. Com essa grande responsabilidade. Essas pessoas estão no lugar de Cristo, rogando a homens e rogando a mulheres que se reconciliem com Deus. Essa é a grande responsabilidade. Reconcilie com Deus. E eles só podem cumprir sua missão se eles receberem sabedoria do poder do alto, senão não vão cumprir a missão estabelecida, que é de tão grande responsabilidade. Os ministros de Cristo, eles são guardadores espirituais do povo, confiado a seu cuidado. Sua obra tem sido comparada à do vigia. Olha aí, irmãos. Atalaia. A obra dos ministros de Cristo como guardador espiritual do povo, confiado a seu cuidado. A sua obra tem sido comparada à do vigia, a do soldado na guarita. A um atalaia. Nos tempos antigos, as sentinelas elas eram muitas vezes colocadas sobre os muros da cidade. Para fazer o quê? Para vigiar a cidade. Se bem que está escrito em Salmo, né? Que sem Deus É em vão, né? é em vão o sentinela está no muro. Tem que ter Deus em tudo que se vai fazer. E esses sentinelas do tempo antigo, quando muitas vezes era colocar seus muros da cidade, onde a posição é vantajosa para cima, uma visão melhor do que as dos demais, pudessem dominar importantes postos a ser guardados e dar a advertência da aproximação do inimigo. Olha para que era um vigia em cima nos muros da cidade.
avisar, advertir a cidade da aproximação de invasores. Sim, tem que ser o pastor, né? Ser o homem de Deus. Tá? De sua fidelidade dependia a segurança de todos que estavam dentro da cidade. Se nós estamos aqui dentro, por exemplo, tem alguém ali fora vigiando, Estão dependendo. fica mais fácil de ver quem se aproxima de nós. Assim era nas cidades. A cidade naquela época era murada. E não era só murada, tinha vigia em cima dos muros, para vigiar a cidade. A determinados intervalos exigia-se-lhes que chamassem uns aos outros, a fim de estarem seguros de que todos estavam despertos e que nenhum dano sobreviera a alguém. A mudança dos horários de sentinela, por exemplo, de 2 em 2 horas, é costume dos quartéis se revezarem, para que esteja em possibilidade de haver um constante vigiamento, né? Para que nenhum mal se aproxime dos quartéis. Precisa estar revezando, a pessoa que já vem substituir o outro já está descansado, já cumpre aquele horário com segurança e depois vai se revezando até que passaram as 24 horas. Com eles também não era diferente. E manter a cidade alerta caso aproxime alguma ameaça ou algum perigo àquela cidade. Um brado de animação ou de advertência era repetido de um ao outro até que ecoasse ao redor de toda a cidade. A própria cidade estava ali mantendo-se alerta também, porque estava ali em tempos perigosos. Por exemplo, as cidades geralmente naquela época eram atacadas por exércitos estranhos, né? E o Senhor está vigiando. O Senhor declara a cada ministro: a ti pus ao filho do homem, que constitui por vigia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então, cabe a nós passar para Israel todo, alertar ele, tá, do perigo. Perigo, né? Ok, agora nós vamos chegamos no fim, na verdade, né? Não podemos aqui fazer um pequeno resumo e dar a oportunidade aqui para a música, né? Para um glorioso. É que nós, como atalaias, nós devemos cumprir com essa função, né? Como embaixador da Pátria Celeste, nós devemos representar bem essa pátria. E como ministro de Jesus Cristo, é nosso dever fazer esse papel de um vigia. Cada um sejamos vigia dessa casa, observando as ameaças, que ameaça essas que muitas das vezes está acontecendo e uns não avisam os outros, e o perigo de qualquer elemento estranho entre no nosso meio, possa fazer um rebuliço e a gente vê e não fala nada, fica calado. Nós devemos estar unidos no lugar mais alto para ver esses perigos se aproximando e essas ameaças combater. Em nome de Jesus, nós devemos estar atentos a isso. Amém. Agora nós vamos ouvir uma voz musical para a honra e glória de nosso Deus.
Senhor, página, aliás, número 347, perdão real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis que estão formados já os batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem tiver receio no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais, a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Vamos, Senhor Jesus. Vamos nos prostrar de joelho, agradecer ao nosso Salvador.